Fala, artista, tudo certinho? Começando mais uma aula Ilustra Pro para você que já é aluno e para você que ainda vai ser aluno. Na aula de hoje, eu estou rodando um desafio nesse momento. Se você está vendo aqui nesse momento ao vivo, na estreia do vídeo, eu estou rodando um desafio de 30 dias de produção de retratos no meu Instagram, tá? Se você está vendo no futuro, não tem problema, tá sempre rolando desafio. Mas aí, qual que é a ideia dessa aula de hoje? É eu trazer algumas dicas para você que está produzindo lá os retratos para o desafio, ou para você que está buscando como desenhar retrato, ou como fazer a pintura. Estou fazendo a pintura como elemento aqui de trabalho, tá? Então a aula de hoje é dicas para você produzir melhor os seus retratos, tá bom? Por que eu comecei uma ideia de desafio, chama Desafio 30, um desenho de retrato por dia? Porque eu estava ali meio, putz, estou precisando dar aquela estudada, separar um tempinho, e eu estava aqui com o meu iPad, que não está no momento aqui, mas ele estava paradão, encostado, pegando aquela poeirinha, só assistindo Netflix, aí não dá, né? Então eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. E falei, bom, vou começar aqui um estudo meu, uma produçãozinha de retratos ali, bem de boinha, para eu ficar. O iPad ele não é a minha ferramenta de trabalho principal, mas eu até quero que ela se torne mais perto aqui, né, do meu equipamento. Então eu falei, vou começar a usar. E aí saiu a ideia do desafio e eu falei, por que não colocar isso para os alunos e para a audiência? Então tá rolando, ou já rolou, caso você está vendo isso num futuro distante, onde a Skynet ainda não nos dominou, mas tá rolando aqui esse desafio, tá? Para você ter uma ideia, olha só, tá aqui no Instagram, desafio 30, pintura digital todo dia, e o tema é retratos, tá bom? Peguei esse teminha aqui. E aí aqui no próprio Instagram meu tem alguns, ainda vai ter mais, porque eu não concluí, tá? Inclusive eu tô deixando ali o videozinho de time-lapse que o próprio Procreate usa, né? A minha ideia do desafio para mim era ter o estímulo de produzir um desenho todo dia, de retrato, escolhi esse tema, de usar o iPad como ferramenta de trabalho e melhorar as minhas skills, as minhas habilidades no Procreate, que é um programa que muita gente que tem iPad usa. Tá? Então a minha ideia do desafio era isso. Só que tomou uma proporção que eu falei, bom, vou colocar para a galera e tem uma galera super aderindo. No final da aula eu mostro isso para você. Então voltando aqui para minha carinha. Então vamos lá. Vamos trazer aqui para a aula de hoje, então, alguns elementos que eu já separei aqui no meu Photoshop para você dar uma olhada, canetinha na mão, do que você pode trazer nesse momento para melhorar a ideia da construção do retrato. Lembrando que quando a gente fala o tema retrato, ele é um tema complexo. A estrutura da cabeça, né, o conhecimento, a gente consegue dominar isso. Mas quando a gente fala de retrato, que é você traduzir para a sua arte aquela pessoa que você está vendo, existe uma complexidade maior. Tá? É um tema que, quando a gente olha para os artistas mais antigos ali, ou os artistas que escolhem isso como um tema de trabalho, é um trabalho de uma vida que o cara fica ali explorando, tá? Até ele ter cada vez mais domínio sobre isso e gosta do tema e continua, tá? Na minha abordagem aqui, ela primeiro é um estudo rápido que eu tenho feito e as pessoas que estão seguindo também, mas não é, eu particularmente não vou levar isso, né? Agora é o trabalho da minha vida desenhar retrato, por mais que eu tô achando legal pra caramba, eu gosto dessa questão de pensar na estrutura do rosto, por tudo que está envolvido, a mistura de cor, pele, luz, o formato, tá? Tá sendo bem interessante aí produzir, tá? Mas só para você ter em mente que o que você escolher, eu sou um cara que quer fazer paisagens, eu sou o cara do concept, tudo leva um tempo de construção, tá? Uma coisa que eu venho falando já há bastante tempo nas minhas aulas é a construção de uma carreira, tá? Mas a gente pode sim pegar um tema e desenvolver. Eu poderia fazer natureza morta, eu poderia fazer frutas, eu poderia fazer o que eu quisesse, tá? Você é livre para fazer o que você quer, assim como eu, mas nesse caso, para a gente começar para ter um apelo mais legal, vamos para a linha do retrato, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a tela do Photoshop e aí a gente começa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu. Já deixei aqui para eu fazer anotações. Bom, primeiro eu trouxe aqui imagens genéricas, tá? Não peguei o nome dos artistas, tá, pessoal? Não, toda vez que eu tiver que buscar vai ser um problema, mas Pinterest é o lugar que eu peguei as referências, tá aqui, ó. Pinterest, tá? Pinterest, tá bom? Então dá uma olhadinha no Pinterest, você vai achar esses estudos. E aí a gente tem artistas que fazem um estudo mais solto na linha ali na caneta. Esse aqui deve ter sido no lápis, tá bom? Aqui já temos pintura digital e pintura digital.
Aqui que seria quase uma criação de personagem, né? Mas dentro da temática de um rosto, de um retrato, tá bom? Eu quis trazer isso para vocês verem a variedade de estilos que a gente pode buscar. Já falei em outras aulas sobre estilos também, né? Não tem só um jeito de fazer. O legal é a gente, como artista, explorar e entender aquilo que a gente gosta e desenvolver um trabalho em cima, tá? Então esse aqui é o nosso startzinho. E aí a gente vai para alguns elementos para facilitar esses estudos. O primeiro elemento que você tem que pensar é a proporção e a estrutura. Tá? Eu trouxe imagens aqui do Proco e de outros artistas aqui. Aqui é Michael Hampton, depois eu vou falar um pouquinho das referências, tá? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente fala do elemento rosto, eu tenho uma proporção, né? Então, eu tenho, em relação à cabeça, ó, existe uma construçãozinha aqui por trás de um círculo. A gente tem um elementinho aqui, que é a área do queixo, ó, passando esse círculo. Aí, quando a gente vê, como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso, mas quando a gente tem a construção da cabeça, ó, a gente pode pensar num círculo lateral, tá? Pensando na perspectiva, eu já vou falar disso. E aí, aqui, ó, posso trazer uma linha no centro, tá? Ó, linhazinha no centro. Aí eu começo a ver algumas outras proporções que eu posso usar para facilitar o meu trabalho. Então, ó, mais ou menos na metade do círculo é a área da sobrancelha. Se eu dividir aqui a área da sobrancelha com a área do queixo, mais ou menos na metade, eu tenho a base do nariz. Olha lá. Então, o rosto ele tem proporção. Claro que, dependendo da pessoa, essa proporção muda. Tem pessoas que têm o queixo pequeno, tem pessoas que têm uma área maior entre os olhos, enfim. Né? Aí entra nas peculiaridades da pessoa. Mas existe uma estrutura básica. Ó, a orelha encaixa aqui nessa área, se eu aumentar esse círculo que eu fiz, se eu dividir em 4, ó, nesse quadrantezinho aqui de baixo, eu tenho a orelha, tá? Aí aqui tem a saída do pescoço, tá? Então a gente tem uma estrutura para a gente entender, tá? De novo, não vou abordar isso nessa aula, mas a estrutura e a proporção, ela é importante. Por isso que antes de você até fazer um estudo de retrato, você pode fazer pequenos estudos de observação mais rápidos, mais soltos, antes de você produzir, tá? Na maioria dos casos eu fui diretão, tá bom? Mas eu vejo que tem pequenas falhas ali que eu poderia melhorar com um simples estudo prévio, tá? Até foi uma das dicas que eu dei para a galera começar o desafio de desenhar retratos, tá? Mas conhecer essas proporções e essa estrutura é algo extremamente importante. Ah, mas eu quero fazer caricatura. Tudo bem, mas no momento em que você tem um domínio dessas, vou fazer aqui, ó, um domínio dessas estruturas, uma estrutura bem básica, né? Eu posso ir lá e fazer uma distorção, né? Se eu entendo onde as coisas se encaixam, aí eu posso ter espaço para ir lá e criar a distorção que eu quiser, tá? Mas ainda assim, eu sigo uma estrutura próxima ao real, tá bom? Poderia fazer uma cara larga aqui, ó, uma orelhinha pequena. Então eu tenho espaço para pensar dessa forma, tá? Inclusive quem mexe com caricatura, eu lembro de um cara, putz, quem te falou isso para mim? Eu acho que foi o Thiago Reusel, que é um cara que faz caricatura, um brasileiro. E aí o pensamento é mais ou menos de você ter um balão. Imagina uma bexiga aqui, ó. Tá? Bexiguinha aqui. Bom, tem uma cordinha segurando ela. Então, quando a gente mexe com esse tipo de distorção da caricatura, do cartoon, você tem que imaginar que na hora que você põe pressão numa área da bexiga, ela tem que expandir essa pressão para uma outra região, ó, tipo uma bexiga. Se eu apertasse a parte de cima dela, eu teria uma pressão maior e aumento da massa na área inferior, tá? Então isso é um dos elementos ali para a gente poder pensar na caricatura ou na distorção cartoon. Mas, de novo, já estou desviando aqui, tá? É só para você entender que a proporção e a estrutura, tendo esse conhecimento, ajuda em muito na produção de um retrato ou dessas distorções de caricatura, tá? Segundo ponto aqui, olha só, proporção, dentro da proporção e estrutura, o que eu fiz aqui? Você pode fazer esse tipo de estudo, é permitido, tá bom? Não tem problema. Ah, eu não posso mexer com foto, desenhar com foto é errado. Não, você pode fazer isso, desde que isso te ajude no processo. Então, o que eu fiz aqui? Deixei duas fotos, ó. Eu vou seguir aqui essa ideia de estrutura. Então, ó, vou fazer aqui bem rapidinho. Ó, tenho ó, um círculo, tá?
eu já vejo que eu tenho uma estrutura aqui para a saída do queixo, ó. Tá? Posso dividir aqui esse meio círculo, essa meia lua, um oval, né? É um círculo inteiro ovalado. Ó, também quebro isso aqui numa cruzinha, ó, a orelhinha lá onde eu falei, tá vendo? Aí já trazemos para cá, ó, fazendo uma curvinha de perspectiva. Aí já tem aqui a área da sobrancelha. Ó, na divisão, mais ou menos na metade aqui dessa região com essa região do queixo, base do nariz, ó. A gente tem aqui a base do nariz. Ó, distância dos olhos, geralmente é um olho de distância, que aqui a gente está na perspectiva, não posso aplicar 100% essa ideia, tá? Aí a base do nariz com o queixo, mais ou menos na metade aqui, ó, o meio da boca, ó, lábio, mas ó, tá o meio da boca. Percebe que tem coerência e percebe que o simples fato de eu utilizar uma foto, olha só, já me deu base para que eu possa, de repente, agora, ó, fazer uma brincadeira aqui de cabeça, de entender. Ó. Ah, tá. Então tem aqui um círculo, tem aqui uma divisão, tem aqui um xizinho, aí aqui já tem a orelha, tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou puxar para baixo, tem uma linha aqui, ó. Aí essa distância com essa distância, aqui está o nariz, mais ou menos, ó, a base do nariz. Essa distância eu replico aqui, eu vou ter o queixo, tá? Ó, da base da orelha, mais ou menos, sai ali a área do maxilar. Aqui, ó, sobrancelha, tá vendo? Olhinho fechadinho. E a boquinha, que essa distância é metadezinha. A boquinha, ficou meio achatada a minha cabeça aqui, tá? Mas olha lá, eu consigo trazer, cadê o pescoço? Ó, da onde veio o pescoço? Daqui e daqui. Então eu poderia fazer daqui e daqui. Pronto. Eu tenho um estudinho aí de cabeça baseado numa ideia da foto. Vocês percebem? Ah, eu estou roubando? Não, você está usando um recurso digital, que é mais fácil fazer no digital isso, para te auxiliar nesse entendimento, tá? Assim como tem essa referência aqui fazendo isso para gente, tá bom? Mesma coisa de frente, né? Então eu vou ter um círculo, ó, seguindo lá. Aí aqui, na metade desse círculo, ó, vai estar a orelhinha aqui no quadrante de baixo, como a gente viu, linhazinha aqui do meio, tá? Base do nariz, ó, vamos fazer aqui uma altura, aí aqui eu vou pegar pelos olhos, tá? A altura do olho na altura da pontinha da orelha, quando ele está de frente. Então aqui para cima eu tenho sobrancelha, basezinha do nariz, boquinha, tá? Então eu já começo a ter uma ideia aí de uma construção também. De novo, se eu esconder isso, eu já tenho um princípio de poder fazer um estudo mais rápido aí de entender essa proporção do rosto. Ó. Claro que teria que ter o cabelito, tá? Pescocinho. Então lá, um estudinho mais rápido. Eu estou fazendo de uma forma bem acelerada para a aula não ficar longa, tá? Então a gente tem esses elementos de proporção e estrutura e usar a fotografia para que a gente possa utilizar como elemento de estudo. Imagina eu fazer aqui, ó, 100 fotos desenhadas por cima. Tá? Eu conheço artistas extremamente com uma qualidade profissional incrível que já fizeram isso como estudo, tá bom? Então tudo é válido, beleza? Terceiro ponto aqui, ó, planos e perspectiva. Planos eu já falei 1 milhão de vezes, tá? Em aulas aqui de pintura digital, tá? A ideia dos planos é o rosto ele é dividido em planos, ó. Então aqui tem uma perspectiva, mas todos os planos que estão aqui voltados para a minha direita, eles estão recebendo mais luz, tá? E eu vou fazer de verde aqui, os planos que estão voltados para a minha esquerda são planos com áreas de sombra, tá? Então entender os planos é extremamente importante quando a gente vai fazer a parte da pintura, tá? Porque de acordo com a posição da luz, muda o desenho de luz e sombra do rosto. E o outro ponto importante, perspectiva, tá? Tá aqui, ó, entender a caixinha, como que uma caixinha se comporta em 3 dimensões, é como a gente vai entender a construção e a posição de um rosto. Ó, isso aqui acho que é do Proco, tá? Então ele pega aqui um exemplo de um rosto, mas olha, ele simplifica na caixinha.
Então, a gente entender essa rotação é o que permite a gente entender a posição da perspectiva da cabeça, porque aí todos aqueles elementos vão ser aplicados nessa construção, tá? A gente entender, se eu tiver um nariz aqui, ele vai seguir essa ideia aqui. Se tiver uma boca aqui protuberante, ela também vai seguir uma ideia de perspectiva e assim por diante. A orelha, vou colocar aqui de qualquer maneira, tá? E aí eu consigo ter um controle melhor na hora até que eu estou observando, já que a gente está fazendo um estudo de observação, de entender a posição dos elementos do rosto, tá? Olhando a perspectiva, tá? Extremamente importante. Perspectiva é um dos primeiros elementos que é o ideal a gente estudar, tá? Porque de acordo com esse conhecimento, tudo vem atrelado a ele, tá bom? E aqui eu dei um exemplo, mais um exemplo dos planos, né? Deixei para trazer aqui para a segunda parte. Então, ó, eu consigo replicar isso aqui, até trouxe o desenho da fotografia, ó. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, estrutura do rosto, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? O planozinho igual ali à minha referência, ó. Plano de sombra das área dos olhos e na lateral do rosto, tá? Desenho aqui da sombra do queixo, ó. Tenho projeçãozinha de sombra do nariz, tá? Ó, tudo isso tá aqui para a gente estudar, tá? Projeção aqui, área de sombra aqui, da área dos olhos, está mais para dentro. Aí aqui, mesma coisa como a referência lá, ó. Tem aqui sombra, tá? Porque a luz está de frente, tá? Aqui também. Então esses planos, quanto mais a gente entender, ó, aqui é uma área que muita gente erra, então aqui também tem uma sombrinha, ó. Então se a gente vê de lado é a testa, aí entra para essa área da cavidade ocular aqui, aí vem o nariz, né? Até a gente ter a base do nariz aqui, tá? Então, entender isso em formato de plano, ó, plano, recebe luz, plano, recebe luz. Esse plano não está recebendo luz, está contrário. Esse plano não vai receber luz, tá? Então, esse entendimento é importantíssimo na hora da gente fazer luz e sombra ou a própria cor, tá bom? E aqui, por último, ou quase último, a simplificação. Eu já tenho uma aula só de simplificação aqui no meu canal, tá? Então a simplificação é a gente conseguir observar, seja para fazer luz e sombra ou para fazer cores, de que esse rosto super orgânico, super bonito, aliás, essa referência ela é utilizada de 10 entre 10 artistas usam essa referência para fazer pintura. Pode procurar que você vai ver. Essa pintura devia ganhar um prêmio de pintura mais pintada por artistas digitais. Mas vamos lá, fechando parênteses. Então a gente entender essa simplificação aqui, ó, das massas é importante na hora de eu fazer a luz e sombra. Senão eu vejo tanto nuance suave que na hora que eu começo a fazer a pintura eu me perco, tá? Então aqui eu simplifiquei um extremo de 3 tons, né? Basicamente, tem 3? Tem 3, branco, cinza e preto. E ainda assim o rosto tá lá hiperrealista ou super realista, tá? Porque a posição das coisas está no lugar certo. Mas isso aqui é um jeito de eu simplificar muito bom, tá? E aqui eu já simplifiquei com a cor, tá? Então aqui tem mais tons, mas eu ainda tenho elementos principais de recorte aqui, ó, das minhas áreas, incluindo aqui áreas de brilho, tá? Então entender isso é muito bom. E aí como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó. No caso do Photoshop, vou trazer aqui para cá, ó. Eu vou lá em Image, aqui em cima, Adjustments ou ajustes, e eu dou um posterize ou posterizar. Ele abre aqui essa janelinha de steps, ó, quanto menos steps, mais recortado. Essa foi a versão que eu fiz preto e branco. Quanto mais passos, níveis, ele vai deixando mais próximo da foto. Então aqui é legal eu deixar um pouco, ó. Se eu quiser pegar tons, eu deixo um pouquinho mais de steps. Se eu quero entender só a forma, eu deixo menos steps para eu entender essas transições. Porque do momento que eu construir essas áreas aqui, ó, do momento que eu conseguir visualizar isso, eu posso fazer uma blocagem na minha pintura bem simples, que depois eu só crio as transições suaves entre as outras áreas, tá? Mas eu vou lá e consigo simplificar entendendo essas formas que vão aparecendo,
tá? Inclusive para desenhar ou pintar de observação, essa simplificação ajuda muito. O artista geralmente ele faz isso no automático. Aqui eu estou usando um recurso digital para facilitar a visualização. Então, simplificar cores e tons é muito bom. Senão a gente vai ficar num mar de misturas de cores que às vezes a gente vai se perder, tá? É legal com o airbrush, aquele brush mais suave, eu consigo achar todas essas entonações? Consigo. Mas eu aconselho, como todo artista faz, de buscar uma simplificação e depois você cria as transições ali do jeito que você quiser, mais suave, tá bom? Mas entender essas massas vai te ajudar bastante na hora de você observar. Para quase fechar a aula, tem aqui as referências, então 3 referências, tem mais, tá bom? Mas eu vou dar 3 aqui para vocês. Andrew Loomis, clássico, tá? Fala muito dessa parte de estudo de cabeça, muitos caras usam ele, tá bom? Michael Hampton, que ele entra numa anatomia mais analítica, tá? Esse cara vai mais profundo nessa questão de anatomia, um pouco mais difícil até para estudar, mas tem elementos muito bons aqui no estudo dele. E o Proco, todo mundo geralmente conhece o Proco, tem elementos aí de aulas dele sobre estrutura da cabeça que são sensacionais, tá bom? Então são 3 referências aí que eu me baseei nessa aula e tem muitas outras, tá? E para a gente fechar, olha só, vou abrir aqui de novo o meu Instagram, cadê? Aqui, ó. Então vamos lá, se você digitar aqui, ó, hashtag desafio Riamonde, como eu já pus, tem que digitar tudo, ó, desafio Riamonde, que é a hashtag que a galera tá usando. Olha lá, temos, cadê? Vou me pôr aqui na tela, aí eu consigo me ver também, ó. Ah, tô aqui. Olha lá, temos várias pessoas produzindo, tem aluno Ilustra Pro, aluno Ilustra Pro, aluno Ilustra Pro, tem vários alunos Ilustra Pro e tem a galera da audiência que está fazendo e mandando super bem, tá? Então tem pessoas que já têm um nível de desenho, pintura, ilustração avançado e tem uma galera bem iniciante. Mas olha só que beleza, uma ideia relativamente simples, né? Começamos um desafio, tá aí a galera produzindo, a Loren mandando bem, o Will, tem uma galera, eu não vou ficar falando nomes de alunos, senão eu esqueço algum, né? A Branca Lousada produzindo super bem também, tá? Tem outros que não são alunos, que estão produzindo muito bem também, tá? Então tem vários elementinhos aqui. A gente vê que cada pessoa tem um estilo, uns mais realista, outros mais estilizados, outros mais pro cartoon, tá? Mas está aqui o elemento que está rolando aí a produção da galera no desafio. Isso que a gente está aí há uma semana com esse desafio rodando neste exato momento. Então aí tem muito mais para vir aqui pela frente. Tá bom? É isso que eu tinha para falar por hoje. Voltamos ao grande aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Uma aula mais dinâmica, mais rápida. Espero que essas dicas aqui também auxiliem você no seu processo. Lembra sempre, tá com muita dificuldade, é um elemento muito complexo, quebra em partes. O que eu fiz aqui foi quebrar em partes de estudo para você poder trazer isso para o seu dia a dia e entender que eu não preciso só ir lá fazendo um super retrato. Eu vou entender a bolinha, como que uma coisa encaixa na outra, como que eu rotaciono. Todo esse conhecimento é importante para aí a gente conseguir realmente construir essa narrativa aqui de produzir um retrato ou o que quer que seja que a gente vai produzir. Beleza? Agora é a hora de você deixar o like, não esquece, tá bom? Para eu ficar mais feliz, com o coração mais aquecido. E deixar o seu insight. O que essa aula aqui trouxe de um pensamento? Você falou, caraca, velho, eu não tinha pensado nisso. Deixa aqui no comentário, porque depois eu venho aqui, belo e pimpão, responder você. Tá bom? A gente se vê na próxima aula do Ilustra Pro. Beijo no coração e até mais.